Fala galera! Então vamos continuar hoje na nossa aulinha de projeto de sistema. Na verdade, hoje a gente vai fazer um mini tutorial. Então qual é a ideia, né? A ideia é que a gente possa exercitar um pouquinho dentro das coisas que a gente acabou discutindo lá na aula de princípios e conceitos de orientação a objeto, né? Então vamos dar uma olhadinha primeiro naquele exemplo do lavar louça. Aquele exemplo do lavar louça é um exemplo que diz muita coisa pra gente. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas em cima disso, pensando nos princípios lá da orientação a objeto. Então, vamos lá. Aqui, estou apresentando para vocês aí na tela ali à direita, né, embaixo de mim, o slide mostrando lá os pilares da orientação a objeto. Então, é só para lembrar a gente das coisas que a gente tem para trabalhar, né? E aí eu tenho aqui um arquivinho de texto que vocês vão ver daqui a pouco, vamos lá, que é descrevendo todo aquele exemplo que eu dei para vocês de lavar louça, né? Então, lembrando rapidamente, lá à direita, né, o que a gente tem de importante? A gente tem lá os pilares da orientação a objeto. A abstração é a base de tudo. Aí o que a gente tem? A gente tem, só vou ler aqui pela ordem, tá? Encapsulamento, polimorfismo, generalização e composição. E tudo isso dá o suporte para a gente poder fazer o quê? Fazer o nosso desenvolvimento orientado a objeto, tá certo? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha, vou falar rapidamente para vocês o exemplo lá que a gente vai trabalhar, né? Só de curiosidade, eu estou usando uma plataforma de ensino orientado a objeto, que é o BlueJ, e aí por isso eu vou precisar trabalhar com Java, tá certo? Então, vamos lá. Só para lembrar rapidamente o exemplo de lavar louça, a ideia é que a gente consiga fazer um programinha que consiga lavar a louça. Então a gente começou a tentar descrever o problema do domínio, exemplificando os conceitos. Então, para isso, a gente trabalhou lá com a abstração de dados, né? Lembrando que a abstração de dados é a forma como a gente vai representar a partir de classes, né, a informação que deve ser representada dentro desse conceito. Então vamos tentar traduzir um pouquinho mais. A gente vai falar, eu vou mudar um pouquinho o foco, né? A gente vai falar de responsabilidade. Então estou falando que a gente está tentando representar a responsabilidade de fazer e de conhecer dentro de classes e objetos. São as abstrações de dados: prato, o garfo, o copo, a panela, qualquer outra coisa que seja uma louça, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí a gente chegou a uma abstração de dados que representa o conjunto, né, de todos esses talheres e coisas que vão ser laváveis. Então, para eu não colocar a palavrinha louça, né, eu tentei representar isso como um conceito chamado lavável. Então, é como se eu falasse que todo mundo que é lavável pode ser lavado, né, que é um pouquinho óbvio por conta do nome da palavra. Mas o importante aí é que a gente começa a representar as operações, certo? A partir da abstração de dados, dentro desse conceito novo de lavável. Então, eu estou dizendo para vocês na prática o seguinte: toda coisa lavável apresenta uma operação de molhar, ensaboar, enxaguar e secar, tá certo? E aí, a gente pode falar que todas essas coisas que são abstrações de dados, como prato, garfo, copo e coisas do gênero, são laváveis, tá bom? Isso a gente vai falar um pouquinho quando a gente for relembrar o polimorfismo. A abstração de procedimento, e aí foi que eu falei para vocês que do ponto de vista um pouco mais avançado, a gente pode começar a pensar também na orientação a objeto do ponto de vista de procedimento. Quando um procedimento pode ser decomposto em vários outros pedacinhos, né, em outras subprocedimentos, né, que tem ordem definida. Então a gente pode pensar aquilo ali como se fosse um conceito de quê? De abstração de procedimento. E é legal, porque agora eu estou falando o seguinte: eu posso ter uma operação, né, que vai ter todas as características de orientação a objeto. Então vou poder falar que duas operações pertencem a um grupo de operação, né? Furar e cavar, por exemplo, pode ser a mesma operação. Aonde eu também posso falar que eu tenho operações que têm comportamento polimórfico. Então eu estou falando que, por exemplo, furar e cavar pertencem ao mesmo conjunto
operações, certo? Só que na hora de executar, né, a hora de furar efetivamente, cavar efetivamente, coisas diferentes são implementadas, vamos falar assim, são feitas, né, por esse objeto. Só que para quem está utilizando, do ponto de vista de abstração, são procedimentos que podem ser utilizados. E aí no problema que a gente trabalhou, a gente acabou encontrando lá lavar copos, lavar pratos, lavar talheres, lavar panelas, lavar garfo, lavar faca, coisas do gênero que eu não coloquei aqui no texto, mas que apareceu por lá, né? E aí a gente chegou numa abstração de procedimento mais interessante, que é a abstração de lavar louça, onde a gente falou que um lavar louça tem que apresentar um comportamento de executar. Como se eu falasse, olha, operação, eu vou te executar agora. E aí, para eu lavar a louça, eu vou passar algo que pode ser lavado. Então, é como se eu estivesse falando que o meu executar vai ter um parâmetro lavado, tá bom? Bom, aí a partir disso a gente começou a discutir alguns conceitos importantes, como o encapsulamento, né? E aí a gente falou da interface do objeto do contrato. Então, é como se a gente falasse que a interface do objeto é onde eu vou encapsular as operações. E aí, por exemplo, né, o objeto lavável, todo objeto que é lavável, tem operações de molhar, ensaboar, enxagar e secar. E aí, cabe a quem for utilizar esse objeto, cabe a quem for lavar esse objeto utilizar essas operações, né? Assim como a gente falou lá que o lava-louça tem uma operação de executar, que provavelmente é a operação que vai dizer quem vai chamar e como vai chamar dentro de lavável. Estou dizendo que eu vou poder molhar, ensaboar, enxaguar e secar, ou eu vou poder molhar, ensaboar, certo? Então, isso está relacionado com o uso da interface do objeto que vai ser o lavável, assim como o uso da interface do objeto que vai ser lavar a louça. E aí, o que esses métodos têm que fazer vão estar definidos no contrato, né? Então, é como se eu falasse, olha, um prato, se ele for lavável, ele pode molhar, ele pode ensaboar, ele pode enxaguar, ele pode secar. Mas como é que eu faço? Como é que eu implemento isso? Então, o contrato vai descrever não como codificar, mas o que é esperado dessas operações que estão dentro da interface do objeto, tá certo? E não esqueçam que nesse momento, interface para a gente é o quê? É a casca do objeto, é tudo que é visível externamente do objeto, tá? Para não confundir com a interface Java ou interface de outra linguagem de programação. E aí, a gente chegou lá nos aspectos internos, né, que é como implementar a coisa, quando a gente estava discutindo o encapsulamento, e aí a gente está falando que na prática o objeto que usa a interface não tem que saber o aspecto interno, só o externo. E aí o encapsulamento garante que como implementar os métodos vai ser feito dentro de cada método. E aí a gente começou a falar de modularidade de composição. O que a gente começou a falar? Olha, agora a gente vai criar algo que é composto de elementos que já existem. Então, a gente está falando na prática que eu estou querendo usar as abstrações de dados e as abstrações de procedimento para montar alguém que vai ser composto ou modularizado utilizando esses objetos ou as classes e os seus objetos. E aí, quando a gente fala de modularidade, apareceram, por exemplo, a classe louça suja. E aí a definição da classe louça suja no nosso exemplo é que louça suja é lavável e é composta por outros laváveis. Então, como se eu falasse assim, eu posso lavar a louça suja e ela tem várias outras louças, vários outros elementos laváveis, certo? Dentro dela. Bom, assim como lavar louça suja, que a gente está dizendo lá que é aqui está errado, aqui é um elemento que é lavável também, mas ele é composto por outras coisas. Lavar louça suja é um lavar louça, é uma operação lavar louça, mas ele é composto por outros lavar louça. Então é como se eu falasse assim, olha, o lavar louça suja é uma abstração de procedimento que diz qual é a ordem que eu lavo a louça, diz quantas vezes eu lavo os copos, os talheres e coisas do gênero. Então, é dentro do lavar louça suja que eu vou definir como é que eu lavo tudo. Então, eu vou passar
a louça suja e vou dizer como eu pretendo lavá-la, tá bom? Bom, aí a gente chegou finalmente aos conceitos finais, né, que era generalização e polimorfismo, aonde, é claro, se eu tenho prato, garfo, copo, panela e um lavável, e eu digo que esses primeiros elementos são do tipo laváveis, eu estou dizendo que o objeto, a classe lavável, é a generalização dessas classes para o meu domínio, no momento em que eu estou trabalhando. Então, como se eu falasse que tudo é uma instância ou um subconjunto, né, de laváveis. Prato é um subconjunto, garfo é um subconjunto, copo é um subconjunto, panela, e aí vai, né? Assim como lavar copos, lavar pratos, lavar talheres, lavar panelas e lavar louça suja, são tipos de lavar louça. E aí, por fim, a gente chega a definir o comportamento polimórfico, que é o pilar do polimorfismo, aonde a gente fala que as operações de lavável, né, molhar, ensaboar, enxaguar e secar, são diferentes de acordo com o elemento que está sendo lavado. Então, como se eu falasse que um prato é lavado diferente do que um copo. Então, esse ato de molhar, por exemplo, ele vai ter um comportamento diferente na subclasse copo e na subclasse garfo e na subclasse panela, tá certo? Então a gente fala que essas operações são operações de comportamento polimórfico. Beleza, então vamos começar a trabalhar com isso para a gente ver essa coisa funcionando? Então bem rapidinho, né? Eu vou usar lá o nosso querido BlueJ, vamos voltar para a nossa tela. Ele está lá. E aí a gente vai começar, eu prefiro começar colocando as abstrações mais gerais, né? Então, por exemplo, vou criar uma classe nova aqui. E aí a gente definiu uma classe como lavável, certo? E aí vamos discutir um pouquinho. Lavável por si só não tem ainda a implementação dos seus métodos, certo? O que eu sei de lavável? Eu apenas sei que lavável tem uma porção de método. Eu sei que lavável tem molhar, eu sei que lavável tem ensaboar, eu sei que lavável tem enxaguar, eu sei que lavável tem secar. Então, se a gente for implementar isso em Java, a gente pode escolher dois tipos, né? A classe abstrata e a interface Java. E aí eu vou escolher a interface. Por quê? Eu escolheria a interface porque nenhum desses métodos tem implementação. Se eu tivesse um método que tem implementação para qualquer lavável, aí eu escolheria a classe abstrata, tá certo? Então aqui eu vou escolher uma interface. Apareceu provavelmente para vocês, dá uma olhadinha aqui, apareceu, né? Um objeto interface lavável. Vou clicar 2 vezes para aparecer o código. E aí vai aparecer aqui para vocês daqui a pouquinho. Apareceu o código da classe da interface lavável, né? Então vamos lá. Então, interface lavável, a gente sabe que tem os métodos molhar, enxaguar, tentando lembrar aqui, vou dar uma roubadinha, voltar lá para o texto, ensaboar, enxaguar e secar. Então, tá aqui, deixar na mesma ordem só para não confundir, né? Pronto. A vantagem da interface Java aqui, né, é que a gente só precisa definir o quê? A assinatura do método que vai ser implementado nas subclasses. A partir disso, eu já consigo implementar as outras subclasses. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar
a criar a outra interface um pouco mais geral. A outra interface um pouco mais geral é a interface de abstração de procedimento lavar louça. Então aqui, né? Deixa eu organizar aqui só para a gente não se enrolar. A gente tem, vou colocar lavar louça à direita porque os nomes são maiores. O lavável aqui. Pronto. Então agora a gente vai escrever o método do lavar louça. E aí, o lavar louça a gente definiu que tem um método executar e um parâmetro lavável. É isso? Tem o nome de alavar para variar. Certo? Então, agora a gente tem as duas interfaces. Eu vou começar a trabalhar com os outros elementos. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente já tem o lavar louça, a gente já tem o lavável. E aí agora a gente começa a fazer o quê? Ó? A criar as subclasses. Então, vamos lá. Copo. Vamos lá, comecei a criar as subclasses aqui. Copo aqui é uma subclasse de lavável. Apareceu isso aqui, por quê? Porque o método executar, os métodos não foram implementados, depois a gente coloca. Panela. Vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, para eu não ficar com muita classe aqui, para não complicar muito a minha vida, eu vou criar aqui mais uma classe. Mas aí eu vou ser um pouquinho mais esperto. Como vocês podem ver, eu tenho aqui garfo, faca, colher. Aí eu vou chamar esses caras de talheres, tá bom? Se você quiser, você pode implementar isso criando uma classe abstrata talher e depois colocando cada uma dessas, ou você pode fazer simplesmente a classe talher. Como aqui eu vou ter um probleminha de espaço se eu ficar fazendo muitas coisas assim, né? Lembrando que a ideia aqui é só mostrar para vocês o conceito inicial, depois a gente trabalha mais com ideias bonitinhas, né? O Blood é mais para aprender inicialmente orientação objeto. Pronto, agora a gente tem aqui 3 classes do tipo laváveis. Então significa o quê? Significa que um copo é lavável, uma panela é lavável, um talher é lavável, tá certo? E aí a gente vai precisar implementar cada um deles. Bom, a mesma coisa para o lavar louça. Então aqui a gente olha lá para o texto para a gente não fazer besteira. A gente tem aqui, ó, lavar copos, lavar pratos, lavar talheres, lavar panelas, né?
botei pratos aqui, né? Vou trocar a panela daqui, vou colocar prato, só para facilitar a minha vida. Mas não faz diferença nenhuma, né? Então, só para ficar igualzinho aqui, né? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a implementar os métodos. Então, só coloquei, ó, molhar, molhou, ensaboar, ensaboou, enxaguar, enxaguou e secar, secou, né? E aí eu vou fazer isso tudo para as 3 classes filhas, que são talher e prato. Então aqui molhou um prato, já estamos acabando. E aqui molhou um talher. Beleza? Então agora vamos deixar um pouquinho. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chegar aqui na ideia, na compilada nesse código aí. Opa, não sumiu. A gente vai dar compilada nesse código para ver se está tudo certinho, apesar de a gente saber que essas classes aqui não estão corretas. E aí ele já abriu para mim aqui dizendo quais são os erros, né? O que está errado, quais são as classes que estão incompletas. Vou mostrar aqui para vocês. Fiz isso na prática só para não ficar abrindo arquivo por arquivo, tá bom? Então vamos lá. Lavar louça. Então aqui ele disse que não existe um tipo lavável. Por quê? Porque eu botei acento, né? Coisa que não se faz. Desculpem. Aqui agora vai. Aqui também vai. E aí todas essas classes eu ainda não implementei o executar, né? Então, bem rapidamente aqui. Chamei o método molhar da interface lavável. Vou fazer a mesma coisa aqui, depois a gente vai colocar a ordem de cada coisa, tá certo? E aqui também. Então, beleza? Agora a gente vai lá e vai compilar de novo.
aqui, eu só tenho que corrigir os errinhos de acento, tá? Que eu esqueci. Coisa rápida. E pronto. Agora é pronto de verdade. Então, vamos ver como é que ficou lá o diagramazinho, só para a gente ver, já que a ideia ajuda a gente mostrando coisas importantes. Vocês podem notar agora que além das implementações de interface, toda a classezinha dessa tem uma setinha daqui para cá, dizendo que ele tem uma dependência de uso. Então, como se eu falasse assim, vou puxar aqui. Todos esses caras que implementam essa interface, viu? Não é a interface, mas sim os caras que implementam, eles dependem de algo lavável para contemplar a implementação do executar. Beleza, pessoal? Então agora vamos ver essas coisas funcionando, né? Então, uma das coisas legais do BlueJ é a capacidade que ele tem de instanciar os objetos a partir do que foi compilado. Então, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos lá. New copo. Copo 1. Então, esse vermelhinho que apareceu aqui embaixo para vocês, ele representa um objeto da classe copo. Copo 1. Tá bom? E aí, a gente pode invocar algum dos métodos deles. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um instante. Vamos lá. Então agora, lembrando que copo é lavável, então ele tem qualquer um dos métodos de lavável. Eu vou chamar o método ensaboar, que apareceu aqui no console. Isso aqui é como se fosse a telinha do computador, né? Ensaboou um copo. Vou chamar o secar. Deixa eu ver aqui se está aparecendo no console para vocês. Não deve estar. Então vou mostrar para vocês aqui. Então viram que apareceu lá ensaboou um copo? Então agora vou voltar para a minha tela anterior e vou invocar mais um método só para a gente não perder muito tempo, né? Enxaguar, que vai aparecer lá no meu console. Ensaboou um copo, secou um copo e enxagou um copo, que deve estar aparecendo para vocês, certo? Beleza, galera. Então, agora a gente vai começar a fazer o uso dos objetos, tá certo? Lavar copos, lavar talheres, lavar pratos, né? E aí vamos fazer só o seguinte. Vamos falar aqui. Lavar copos. Vocês estão vendo, né? A gente molha. Depois a gente ensaboa. Depois a gente molha de novo. Depois a gente ensaboa de novo, como eu falei para vocês. Aí depois ensaboar, né? A gente enxágua e depois seca.
Então, agora a gente vai fazer o que? O lavar pratos. Vamos supor que o lavar pratos, a gente ensaboa 2 vezes para representar que está ensaboando os 2 lados, né? Depois enxágua 2 vezes para representar os 2 lados e seca. E o lavar talher é a mesma coisa. Vai ficar molhar, ensaboar, enxaguar e secar. Então, só peço a atenção de vocês para uma coisa. Não confundam o que é o método lavar talheres. O método lavar talheres é a forma como você lava talher. Ele não está verificando se você está com um objeto talher. Nesse caso, ele está pegando a coisa que você pediu para ele lavar e ele vai lavar do jeito que se lava um talher. Tá bom? Então vamos ver se isso acontece. Então, lavar talher. Instanciei um objeto no lavar talher aqui. Perdão, tive que compilar de novo, tá? Então, copo 1 é um novo copo. Vou instanciar um prato. Vou instanciar um talher. Vou mostrar para vocês. Agora, eu falei que ia fazer o lavar talher. Então, esse é o objeto lavar talher, que quando a gente chamar o método executar, ele vai molhar, ensaboar, enxaguar e secar. Para eu executar, eu tenho que passar um objeto para ele. Vou passar o talher 1. E aí a gente vê lá no console o que apareceu. Molhou, ensaboou, enxagou e secou o talher. Mas eu também posso lavar um copo como se fosse um talher. Para isso, basta eu passar o copo 1 e aí aparece lá no nosso console. Cadê? Molhou, ensaboou, enxagou e secou. Tá bom? Então observem. A partir daí, eu já fiz boa parte do trabalho, né, que estava escrito lá. Agora, para finalizar bem rapidamente, esse é o poder da orientação a objeto, né? A gente simplificou o que era complicado e perdeu um tempinho fazendo as coisas que em teoria deveriam ser mais simples, organizando a casa, né? Então vamos voltar aqui, voltando para o nosso texto. A gente já fez tudo isso aqui. Agora falta só fazer o louça suja e o lavar louça suja. Então, o louça suja é lavável e é composto por outros laváveis. Vou lá instanciar o nosso objeto louça suja. Então, classe louça suja. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Louça suja. E a classe
está dizendo na definição. Errei aqui a herança. Daqui a pouco acerto. Louça suja do tipo lavável. E lavar louça suja é do tipo lavar louça. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer a modularidade da coisa, né? Eu vou colocar a louça suja aqui porque vocês vão ver que vai aparecer outra setinha daqui para cá e daqui para cá. Então, vamos lá, a gente vai agora pro código. Estão faltando alguns detalhes do louça suja e do lavar louça suja. Vou começar pelo louça suja. Lembrando que, como louça suja é lavável, ele vai precisar de todos esses métodos aqui, ó. Copiei e colei só para ser mais rápido possível, para vocês não ficarem aqui me esperando enquanto eu fico digitando a mesma coisa. Beleza, mas o texto lá diz que o louça suja é lavável e composto por outros laváveis, certo? Então, no primeiro momento, eu vou botar essa composição aqui, né? Cadê a louça suja? Então, depois a gente vai descobrir ou vai discutir um pouquinho melhor como é que se faz essa implementação da modularidade, tá bom? Aí aqui eu vou colocar uma classezinha list, né? Vou importar de um pacote lavável. Conteúdo. Bom, e aí, como eu preciso instanciar esse ArrayList aqui que eu vou colocar como ArrayList, eu vou criar o método construtor, né? Então, conteúdo recebe lavável. E aí eu tenho que fazer os importes aqui em cima, né? Java. Fiz os importes dos dois, instanciei o ArrayList, e aí, é claro, a gente tem que criar um métodozinho, né, para poder, esqueci do void aqui, para poder adicionar coisas na louça suja.
Agora a gente tem que fazer com que os métodos molhar, ensaboar, enxaguar e secar sejam invocados dentro do louça suja. Como eu coloquei um array list, vou fazer um for não, que louça, ó. Inventei tipo novo, né? Então aqui, cada elemento de conteúdo vai passar nesse for, né? E aí a gente faz o quê? Pega esse cara e molha, tá bom? Então da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, aqui e aqui, só mudando o quê? Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, se a gente invocar o método molhar e tiver pelo menos um elemento de louça, o que vai acontecer? Ele vai molhar esse elemento. Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Tá aqui, né? Vou explicar para vocês o erro que deu. Eu coloquei o método construtor de louça suja como lavável. Aí ele não instanciou o array list, né? E deu um errinho aqui. Não sei se apareceu para vocês, mas eu já corrigi. Não tinha anotado. Então tá lá, ó. Então, a primeira coisa que eu fiz aí foi o relacionamento de composição, né, que depois a gente vai discutir melhor esse tipo de decisão. Isso está relacionado, isso é uma decisão de projeto, como a gente está só fazendo um pequeno exemplo, só para mostrar como é que as coisas funcionam, quais são as decisões. Aqui, ó, eu fiz uma lista, uma array list, que eu vou instanciar aqui no método construtor da classe louça, e um método adicionar para eu poder ir adicionando novos itens dentro da louça, né? Adicionar louça na louça suja. Depois era necessário que a gente implementasse cada método, por quê? Porque a interface obriga a gente a fazer isso. E aí eu coloquei aqui que você pega cada elemento que está em conteúdo, né? Como é uma lista, vai ser na ordem de inserção aqui, e molha. Então, se eu colocar um copo, primeiro vai molhar o copo. Se eu colocar um prato, vai ser um prato, e assim por diante. Então agora a gente pode testar isso daqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é compilar e instanciar esses objetos. Por acaso aqui já tem um objeto copo, vou instanciar um talher, chamar ele de talher 1, um prato, chamar ele de prato 1 e outro copo. E aí vou chamar um método, vou criar o louça suja, né? Então vocês podem notar que nesse consolezinho à direita que eu vou mostrar aqui para vocês é o resultado de cada coisa, só para a gente garantir que as coisas estão funcionando, né? Eu vou molhar o copo 1, eu vou secar o
talher, eu vou enxaguar o prato e eu vou ensaboar o copo. Então, apareceu lá no console, molhou um copo, secou o talher, enxagou o prato, ensaboou o copo, né, o segundo copo. Então, agora a gente vai adicionar na louça da esquerda para a direita. Primeiro o copo 1. Vou adicionar agora talher 1, da esquerda para a direita porque eu quis, tá? Não importa a ordem, porque ele vai ver a ordem que você está adicionando. Vou até fazer o seguinte, vou adicionar o segundo copo antes do prato, né? Por fim, vou adicionar... Não vou adicionar o prato agora não. Então, o que apareceu para a gente no console? Não apareceu nada porque a gente não implementou. A gente não imprimiu nada, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou invocar o método secar de louça suja. Chamou o método secar. Ele vai fazer um for e vai secar na ordem, né? O copo 1 secou o copo 1, secou o talher, secou o segundo copo. Então, vamos ver o que acontece agora se eu adicionar o prato ao final. Agora eu vou lavar a louça. Vamos supor que eu seque a louça de novo. Vamos fazer ensaboar, molhar e secar. Fazer uma ordem bem doida, né? Vamos ver o que apareceu no console. Então aqui, ensaboou um copo, talher outro copo, um prato, molhou um copo, molhou um talher, molhou outro copo, um prato e a mesma coisa para o secou, né? E se eu chamar de novo, ele vai fazer essa ordem para cada um. Certo, pessoal? Então, ele está, nesse caso, colocando numa fila a louça e fazendo cada método um de cada vez. Bom, e aí falta para a gente implementar o lavar louça suja. Vamos lembrar que o lavar louça suja é bem parecido com esse que a gente fez do louça suja. Então, a gente volta rapidamente lá para o código. Para não perder muito tempo, vou copiar esse pedacinho aqui do louça suja, tá bom? Lavável, né? Só vou tomar o cuidado porque aqui é o método executar. E aí lembrando que aqui, ó, é lavar louça. Lavar louça suja. E aqui é lavar louça. É claro, tem que colocar os importes, né? Beleza, vamos compilar para ver se aqui o lista ainda está minúscula. Se eu esqueci de alguma coisa. Ok, aqui. Lavar louça, tal. Faltou o... igualzinho a gente fez com louça suja, certo? E aí aqui, ó, executar. Vou fazer exatamente a mesma coisa como se eu falasse, olha, todas as formas de lavar louça que eu coloquei aqui, né, lavar copo, lavar prato, vai ser na sequência. Então aqui, ó, é claro que eu estou simplificando muito o problema, né? Só para a gente entender um pouquinho. Tentei demais aqui.
aí eu passo a forma de lavagem. O que vai acontecer aqui? Eu vou dizer qual é a ordem que eu quero que lave. E aí eu vou poder ir adicionando, lavar prato, lavar garfo e depois chamar tudo de uma vez só. Vamos ver isso acontecendo? Vamos lá. Vamos instanciar aqui, ó, copo. Demorou um pouquinho para instanciar. Lavar copos. E aí agora vamos lavar pratos. Só um instantinho. Eu tinha colocado conteúdo na variável, era operação I, aí tinha dado um errinho aqui, só não voltei com a tela para não ficar indo e voltando, tá? Aí deu um errinho de compilação aqui. Vamos lá. Compilei, vamos voltar à ordem que a gente estava aqui. Copo 1. Lavar copos. Lavar talheres. Lavar pratos. E aí observem agora que eu posso passar diretamente, né, o copo para o lavar copos, por exemplo. Executar. E aí vai aparecer lá no meu consolezinho. Mais um lavar copo. Vou limpar essa telinha aqui para não ficar confuso para vocês. Então vamos de novo. Lavar copos, executar, copo 1. Apareceu no console a ordem que ele lava um copo. Vou direto para lavar pratos, executar, copo 1. E aí apareceu uma outra forma que ele lavou, enxagou e molhou o copo, né? Beleza. Então vamos fazer agora o lavar louça suja. Então a gente instancia o lavar louça suja. E aí da mesma forma agora eu posso dizer a ordem que eu quero, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou botar a ordem de lavar pratos. E agora eu vou botar a ordem lavar talheres. Pronto. E aí agora eu posso simplesmente chamar o executar com copo 1. O que apareceu para vocês? Apareceu uma sequência aqui, aonde ele fez o lavar copo
depois o lavar talheres. Mas tem uma coisa mais interessante que a gente pode fazer. Vamos instanciar aqui um talher. Vamos instanciar um louça suja. Então agora eu posso fazer o seguinte, ó. Adicionar um talher. Depois adicionar o copo. E agora eu posso lavar a louça suja em qualquer um desses lavar. Pode ser lavar talheres, pode ser lavar pratos ou pode ser lavar louça suja. Vamos chamar o último. E aí apareceu lá a sequência, né? Deixa eu limpar aqui, fazer de novo para não confundir. E aí, apareceu lá a ordem para vocês em que os métodos lavar foram feitos. Então, pessoal, apesar de ser um pouco longo esse pequeno tutorial, eu queria mostrar para vocês o poder, né, que a gente tem de fazer um projeto legal, encapsulável, e principalmente eu queria explorar essa abstração de procedimento, tá certo? Vocês viram que com a abstração de procedimento a gente consegue fazer coisas bem complicadas e inclusive montar. Tudo bem, o exemplo lá, os métodos ficaram meio estranhos porque você só deveria lavar copos, os objetos laváveis que fossem copos e coisas do gênero, mas não era o objetivo a gente ficar fazendo esse tipo de verificação. O objetivo era mais explicar para vocês a possibilidade, né, até onde a gente consegue ir com orientação a objetos. Então, no caso desse exemplo, o que faltou, na verdade, foi o contrato das operações correto, para a gente poder fazer o projeto, implementar o código, o método final de forma correta. Mas o primeiro objetivo, que era mostrar esse exemplo de forma prática, foi feito. Espero que vocês tenham gostado.